Basta uma olhada bem rápida aqui nessas páginas de recomendações. Esse vídeo aqui mesmo você vai ver um monte de chamada para mensagens bíblicas, mensagens de teologia em geral. Claro, porque se você está vendo esse vídeo aqui, se você também já assistiu outros vídeos desse canal, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante para você. E ele vai te recomendar cada vez mais esse assunto. Aliás, se você quiser saber o que é prioridade ou o que está ocupando uma atenção especial de uma pessoa, basta ver as recomendações do YouTube dela. O algoritmo ele é implacável, ele sonda o seu coração, ele está 24 horas por dia querendo te seduzir com os vídeos perfeitos para você nunca sair da plataforma. Repara que nos 30 primeiros segundos do vídeo não teve enrolação, eu já tentei logo direto ao ponto. Isso porque nesse tempo as pessoas tendem a sair mais do vídeo. E se você consegue fazer com que as pessoas ultrapassem essa barreira, a chance delas permanecerem no vídeo aumenta muito mais. E o YouTube gosta disso, quando isso acontece, ele divulga o seu vídeo para muito mais pessoas. Claro que essa nossa nova rotina, ela abriu muitas portas pra gente. Hoje eu posso ouvir uma mensagem, uma pregação, com um simples rolar, um apertar de dedos, né? A oferta é tanta que eu nem dou conta de ver tudo o que eu queria ver. A oferta é muito maior do que o meu tempo disponível no dia. O difícil às vezes é conseguir filtrar o que é bom e o que é ruim e saber ouvir a mensagem certa do pregador certo. Mas a pergunta que eu quero responder hoje nesse vídeo é justamente sobre isso. Será que vale a pena trocar as mensagens do YouTube pela fiel pregação da palavra de Deus? É até bom, passa um certo ar de profissionalismo, mas ela deve ter no máximo 3 segundos. Mais do que isso, todo mundo avança o vídeo para frente porque ninguém merece vinheta longa, né? Você já conhece esse canal aqui, você já deve ter reparado que a minha preocupação é trazer mensagens bíblicas que revelem a verdade do Evangelho e busquem o arrependimento de corações pecadores. Nosso tema central aqui é a sabedoria de Deus, mas eu busco sempre incentivar 3 coisas, que é a leitura bíblica, o estudo bíblico e a oração. São essas as 3 atividades que você sempre vai ver aqui no canal, e é por isso que se você quiser andar nessa estrada, você precisa se inscrever aqui para a gente poder caminhar junto. Você percebeu que eu fiz uma chamada para inscrição. É chato fazer isso, eu odeio fazer isso, mas é inevitável. Quando você não faz ela, ninguém se inscreve no canal. E mesmo ela tendo que ser feita, ela não pode ser feita no início do vídeo. Então normalmente as pessoas deixam pro meio do vídeo. Eu sei, eu também odeio, mas é impressionante. Os vídeos que a gente não fez isso, ninguém se inscreveu. Acontece que essa comodidade de ter mensagens bíblicas na palma das mãos, ela pode ser muito boa por um lado, mas por outro pode trazer um problemão pra gente. Isso porque eu tenho percebido o quanto as pessoas elas estão deixando de lado a fiel pregação expositiva da palavra de Deus para ficarem ouvindo mensagens rápidas sobre assuntos bíblicos. Mas eu quero te dizer que isso não é a mesma coisa, eu já vou te explicar por que não são. Tem um vídeo aqui no canal sobre a pertinência do culto online. Nesse vídeo eu explico que, antes de mais nada, a gente tem que ter em mente que é preciso definir bem alguns termos. O primeiro deles é o culto. Essa palavra tem um uso duplo nas Escrituras. Num sentido, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele usa esse termo como uma expressão de adoração a Deus. E isso no seu coração, na sua mente, fazendo da sua vida inteira um culto ao Senhor. Se você percebeu, eu fiz uma chamada para você assistir mais conteúdo do canal. Quando isso acontece, quando você clica numa playlist e você assiste mais conteúdos do canal, o YouTube entende que isso é um conteúdo de relevância e tende a entregar para mais pessoas. Então veja lá o que, por exemplo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, quem entende a palavra culto como uma adoração em vida, está absolutamente certo. Mas nós também usamos essa palavra culto num outro sentido. Olha só a passagem de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, no verso 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. E aí o texto continua. Mas olha o que está acontecendo lá. Eles estão se reunindo no primeiro dia da semana, em um cenáculo, com muitas lâmpadas. Paulo certamente estava ali pregando, explicando as Escrituras. E o que estava acontecendo ali? Um culto público, uma reunião para a exposição das Escrituras. Então, existem diversas outras referências bíblicas, mas eu só queria mostrar para vocês que esse termo culto e o culto público ele não pode jamais ser substituído por um certo tipo de adoração individualizada. Nós fazemos parte de um corpo e esse corpo precisa estar em comunhão. Explicado isso, eu queria passar para o meu próximo ponto. Vídeos do YouTube
Mensagens teológicas são maravilhosas. Se eu não acreditasse nisso, eu iria acabar com esse canal agora mesmo. Isso ajuda a fidelizar o público, hein? Mas o que eu gostaria que todos vocês, meus irmãos, entendessem é que isso não substitui a pregação expositiva da palavra de Deus. Tem muito tempo que a onda de técnicas de oratória invadiu a igreja cristã e parece que ela deslocou a atenção da mensagem central do evangelho para a habilidade retórica do pregador. Os pregadores eles passaram a se preocupar com coisas do tipo a comunicação convincente, introdução que prenda a atenção do público, ilustrações muito bem elaboradas, conclusões muito dramáticas. Tudo isso é muito bacana, tem o seu lugar sim, mas não se expõe a mensagem revelada de Deus mais, não se exalta mais a Cristo. Nenhuma dessas técnicas ela não vai prestar para nada se não fizer tudo isso. Quando eu faço referência à pregação expositiva, eu estou me referindo à maneira correta de se transmitir a mensagem de Deus. Sim, porque existe uma maneira correta. E todo pregador deve se ocupar em transmitir a correta mensagem de Deus para o seu povo. E não a mensagem das coisas que ele acha ou que ele julga importante ou que estão na grande onda das técnicas de retórica. Não, Deus se ocupou em registrar a sua própria palavra por escrito. Por isso o pregador deve ler o texto, deve explicar o texto e apenas isso. Afinal, ele pode fazer uma aplicação para que tudo isso faça sentido para o ouvinte, é claro, mas o conteúdo principal e a exaltação do texto revelado deve ser sempre priorizado. Claro que o pregador pode usar toda a sua técnica retórica particular, mas que seja para explicar o texto e não as suas próprias ideias. Existe tempo e hora adequada para ele expor as ideias. Isso é muito bacana, mas o meu ponto é que isso não é pregação. Entendeu? Você deve ter notado nesse vídeo que eu fiz algumas explicações, passo a passo, das técnicas humanas que compõem aqui o ritual do YouTube. Sim, são técnicas de persuasão, que elas têm o objetivo de agradar o algoritmo do YouTube. Isso porque o YouTube é uma empresa, como toda empresa, ele se preocupa em gerar renda, e isso ele vai fazer através dos anúncios que ele coloca nos vídeos. Quanto mais um vídeo tiver retenção, ou seja, quanto mais tempo as pessoas assistirem aquele vídeo, mais o YouTube vai entregar ele e lhe oferece o vídeo para mais e mais pessoas assistirem. Todas essas técnicas são recomendações do próprio YouTube para que as pessoas fiquem assistindo e presas na plataforma dele. Essas técnicas permeiam todo o processo de produção de qualquer vídeo aqui do YouTube, desde a capa do vídeo, aquela capa bonitinha que você clicou para assistir esse vídeo aqui, até o título. Esses, por exemplo, são itens também muito importantes. Para você ter uma ideia, para que gere curiosidade das pessoas, precisa se criar capas que atraiam a curiosidade. Quanto mais pessoas clicarem nessas capas, mais o YouTube também vai entregar o vídeo para novas pessoas. E não para por aí. A pessoa não pode também só entrar no vídeo. Ela tem que entrar e não sair de jeito nenhum. Senão as métricas vão cair e aquele vídeo fica mal recomendado. É exatamente por isso que o próprio YouTube recomenda que a gente deixe, por exemplo, o assunto mais importante do vídeo para o final, para a pessoa poder assistir o vídeo até o fim. Então todo vídeo do YouTube ele é composto de persuasão, para você olhar e sentir curiosidade ou vontade de clicar. Uma introdução que precisa reter a pessoa até passar dos 30 segundos, como eu disse, depois desse período a chance dela ficar é bem maior. No meio vai precisar ter uma chamada para ação, isso inclui assistir um vídeo do canal, fazer um comentário ou você se inscrever no canal. Vai precisar também aguçar sua curiosidade a ponto de você desejar chegar até o final do vídeo e ver qual vai ser o desfecho dele. Isso tudo não difere em nada das técnicas de marketing digital. Eu sinceramente acredito que o Espírito Santo ele tem o controle de tudo isso, é claro. Mas o que eu estou fazendo aqui é um alerta a todos vocês. Sinceramente, eu nunca vi um expositor bíblico ou um teólogo falando dessas coisas. Eu não estou dizendo que ninguém falou de propósito, mas estou dizendo que, sinceramente, eu nunca vi. Tem muitos que falariam isso, mas talvez não tiveram a ideia de falar isso. Mas o que eu tenha visto, sinceramente, eu não vi nenhum. E esse vídeo aqui é um alerta, uma espécie de denúncia para esse crescente número de pessoas que se passam por pregadores, mas que, na verdade, são apenas ótimos oradores, ou às vezes com discursos manipuladores, normalmente cheio de técnicas de autoajuda, de slogans motivadores, tudo isso para ganhar o seu coração e o seu like, é claro, Exatamente sobre isso o apóstolo Paulo ele deixou para a gente uma mensagem clara sobre o tipo de técnica de persuasão que ele usava. Está lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 9. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo
e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essas eram as métricas que preocupavam o apóstolo Paulo. A métrica dele era apresentar Cristo Jesus e esse crucificado. Por outro lado, existem sim diversos pastores que postam as suas pregações aqui no YouTube mesmo. São homens sérios que abrem o texto bíblico, leem o texto, aplicam aquele texto lido, né, e vão aplicar a mensagem de Deus na minha e na sua vida. São esses homens que vocês têm que ouvir, têm que seguir. Eu não vou ficar aqui citando A ou B, mas se há espaço aqui na internet para a fiel pregação do texto bíblico, vocês devem dar preferência a elas. Deem mesmo, inclusive sobre o nosso querido canal Provérbios para a Vida. Eu amo passar essas mensagens para vocês, vamos continuar sempre fazendo isso, cada vez com mais dedicação, e é bom demais ver esse canal crescendo. Eu vejo algumas mensagens que enchem a gente de alegria, pessoas que passaram a ler a Bíblia, entender as coisas que antes não entendiam, isso é maravilhoso. Mas nenhum dos vídeos aqui do canal com mensagem de teologia pura, eles não podem ser substituídos pela correta e fiel pregação da palavra expositiva, a leitura do texto, explicação exata do texto lido e a aplicação. Tenham sempre isso em mente. Eu digo isso pelo seguinte, me respondam mesmo, deixa aqui nos comentários, porque agora sim, eu realmente gostaria de saber isso. Qual foi a última vez que você parou para abrir a Bíblia, parou o que estava fazendo e assistiu uma pregação com toda a atenção concentrada nela, só na pregação? Então não perca essa maravilhosa oportunidade que a internet te dá, para que você não deixe escapar isso pelos seus dedos, você tem a oportunidade. E além disso, eu faço aqui também um outro alerta, ainda que seja a pregação expositiva da palavra de Deus, elas não substituem a pregação do seu pastor, lá da sua igreja, daí perto da sua casa onde você vai. Como eu disse lá no início, o culto público envolve muito mais do que mensagem online, requer presença física, comunhão entre os membros do corpo, eles devem orar juntos, entoar louvores juntos, receber os sacramentos físicos juntos, olhando nos olhos uns dos outros, enfrentando problemas juntos, confessando pecados uns aos outros. Não substituam isso, tá bom, gente? Isso é comunhão cristã. Eu mesmo tento remir o tempo, né? Se eu vou correr ou se eu vou dirigir, eu tô ouvindo uma aula, tô ouvindo um audiobook, né? Eu prefiro ler com um livro físico na mão, é claro, mas em algum momento que eu não posso ler, eu não posso ter um livro na mão, que eu tô dirigindo, por exemplo, não é por isso que eu vou perder tempo. Se a tecnologia ela me dá essa possibilidade, eu assino lá o aplicativo do Pilgrim, eu vou ouvindo, né, um bom livro cristão durante o dia, durante os meus deslocamentos, eu vou ouvindo várias mensagens, como vídeos também, como esses aqui do canal, ou outros canais do YouTube que me inspiram, me ajudam a andar no caminho, como os canais que eu já indiquei num vídeo aqui no canal, mas nunca, jamais acreditando que isso vai substituir a boa e fiel pregação expositiva da palavra de Deus. Se você acha que essa mensagem pode ser relevante para alguém que você ama, não deixe de passar ela para frente, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe.